Boa tarde. Na aula de hoje veremos dimensionamentos de bombas hidráulicas e de motores hidráulicos. Nessa primeira parte vamos dar maior ênfase ao dimensionamento da bomba. Tá? Na aula que sigue daremos maior ênfase ao dimensionamento do motor hidráulico. Na aula de hoje veremos os pontos 1, 2 e 3. Tá? Veremos então dimensionamento de bombas hidráulicas, os tipos de bombas hidráulicas e, finalmente, cuidados na instalação das bombas. Ponto 4 vamos deixar para a aula seguinte. Então, o que são as bombas e os motores hidráulicos? Basicamente, uma bomba hidráulica transforma a potência mecânica, ou seja, um torque, uma força, uma velocidade que provém de um eixo, tá? E é transformada para pressão e vazão, tá? De um fluido. Essa é uma bomba hidráulica. Agora, um motor hidráulico seria o contrário. Um motor hidráulico recebe essa pressão e essa vazão e transforma em uma potência mecânica, ou seja, transforma a vazão e a pressão do fluido em um torque, em uma velocidade rotativa ou em uma velocidade de translação. Tá? Em circuitos hidráulicos se utiliza um seguinte layout. Um motor, pode ser de combustão interna ou elétrico, vai acoplado a uma bomba hidráulica. E essa bomba hidráulica transmite fluido e pressão para acionar motores hidráulicos ou atuadores hidráulicos. Tá? Vocês se perguntarão por que então não usamos diretamente um motor elétrico para acionar o movimento ou realizar o trabalho requerido. Por que colocamos um motor elétrico para finalmente usar um motor hidráulico? Bem, temos motivos que são de tamanho, capacidade de força e também a facilidade de controle de movimento. Tá? Esses são atributos que os motores hidráulicos são mais atractivos de usar. Tá? Por isso que utilizam esse layout motor, bomba, motor. Alguns usos de bombas e motores hidráulicos são como guindastes, guinchos, veículos militares, por exemplo, na torreta de tanques, no giro, né? Em retroescavadoras, pode ser em veículos grandes, maquinária de grande porte, tá? Em mineração, em produções industriais, também nas indústrias de alimentação, indústrias metalmecânicas. Temos biodigestores, trituradores, fornos, cortadores de trincheira. Vocês também podem ver aquele que usam os bombeiros para abrir a porta dos carros depois de uma colisão. Tá? Quando o motorista fica preso, tem uns ganchos que abrem os ferros, né? Que permitem tirar portas. Esses também são sistemas hidráulicos. Tá? Todos esses sistemas hidráulicos se caracterizam porque transmitem muita força. Tá? Então, o dimensionamento das bombas hidráulicas. Após o dimensionamento dos atuadores, deve ser tomada como referência a vazão da bomba, tá? Deve se tomar como referência para a vazão da bomba a maior vazão induzida. Tá? Nós tínhamos visto que tem duas vazões induzidas, a de retorno e a de avanço. Geralmente a vazão induzida de retorno é a maior, portanto a vazão da bomba, vou pegar uma caneta aqui, a vazão da bomba ela deve ser menor ou igual que a maior vazão, tá? Ou seja, a induzida, e deve ser maior que a menor vazão, ou seja, a induzida de avanço. Tá? Deve estar entre vazão induzida de retorno e de avanço. Tá? Lembrando do exemplo que vimos na aula passada, tínhamos calculado uma bomba que fornece certa vazão, tá? Para um cilindro de certas dimensões, que tínhamos uma vazão induzida de avanço de 26 litros minutos e induzida de recuo ou de retrocesso de
41 litros por minuto. Tá? Portanto, a nossa bomba tem que ser igual ou menor a 41 litros por minuto e maior que 26 litros por minuto. Caso nós utilicemos mais de 2 atuadores acionados simultaneamente, suas vazões de retorno devem ser somadas, tá? E também as de avanço. Então, a nossa bomba deve ter uma vazão menor ou igual à soma de todas as vazões de retorno, tá? E deve ser maior que todas as vazões induzidas de avanço. Tá? Às vezes, podemos utilizar mais de uma bomba para fornecer a vazão em cilindros e em motores, tá? Principalmente em sistemas que têm, além de cilindros, motores. Tá? Então, é importante que nós saibamos que layout colocar nossas bombas. Tá? Por exemplo, se colocamos bombas em série, nós vamos somar a pressão entre elas. Se colocamos bombas em paralelo, nós vamos a somar a vazão. Tá? Outra coisa importante é que, ao dimensionar a pressão da bomba, devemos considerar que ela forneça, no mínimo, a pressão de trabalho para todos os atuadores e para o motor. Tá? E ainda que supere a perda de carga da linha de pressão. Então, a pressão da bomba aqui deve ser maior ou igual que a pressão de trabalho, que é a soma dos atuadores, todos os atuadores funcionando e todas as bombas funcionando, mais a perda de carga, tá? Da linha de pressão. E com cada uma das perdas que vai ter cada elemento de circuito, válvulas, cotovelos, T's, etc. Tá? Então, a escolha da bomba e o seu dimensionamento é a última etapa a ser feita no projeto de circuitos hidráulicos, tá? Porque nós precisamos de conhecer a perda de carga da linha de pressão e a soma das perdas por cada elemento de circuito, né? E aí vamos saber qual será a pressão necessária. Na escolha da bomba, tá? Vamos utilizar catálogos, tá? Nos catálogos comerciais vamos encontrar o chamado tamanho nominal, tá? E o que é importante no tamanho nominal? A vazão nominal, tá? A vazão nominal e potência também, tá? Ou volume de absorção. Aqui vemos várias formulações, tá? Vamos ver cada uma por separado. Aqui, V sub G é o conceito de volume de absorção, ou também está associado ao conceito de cilindrada, mas não é bem a cilindrada, tá? Mas é associado. Por quê? O volume de absorção corresponde a quanto volume absorve ou consegue transportar em um giro, tá? Em um giro do rotor. Tá? Às vezes, quando não é um sistema rotacional, não é uma bomba rotacional, e sim acionada por pistões, ali sim, digamos, o giro do motor vai estar associado a um ciclo da cilindrada. Tá? Então, esse volume de absorção, aqui está, né? As unidades de volume por rotação, tá? Vai estar em função da vazão da bomba, do N, que são as rotações em RPM, tá? Revoluções por minuto, e o nu sub V, que é o rendimento volumétrico, tá? Está entre 0,91 e 0,93. Tá? Temos também outro conceito importante para a seleção da bomba em catálogos, que é o momento de torção absorvido. Esse momento, ou torque absorvido, é dado em newton-metros. Aqui está. É dado em newton-metros. Tá? Está em função também da vazão da bomba, da pressão ΔP, tá? Que é a variação de pressão, ou aquela pressão que nós comparamos da saída da bomba em relação à pressão que está o nosso reservatório, por isso é ΔP, mais é aproximada a pressão de trabalho, dividido 100 e dividido
no MH. Essa é a eficiência mecânico-hidráulica. Onde está? Aqui. Rendimento mecânico-hidráulico entre 0,82 e 0,97. Temos também outra formulação para o torque absorvido, tá? Em função da potência, a potência em kilowatts, tá? E das RPMs. Tá? A potência absorvida, com a letra maiúscula N, em kilowatt, é dado também por duas fórmulas. Podemos obter em função do torque absorvido, RPM, e aqui um número utilizado para conversão de unidades. E também está em função da vazão da bomba, da variação de pressão e da eficiência total, NT. Eficiência total. Eficiência total, tá? Um rendimento mais baixo, tá? Entre 0,75 e 0,9. Por quê? Porque a multiplicação é o produto entre a eficiência mecânico-hidráulico e a volumétrica. Tá? Então vamos ter todas essas relações. Vejamos um exemplo bem simples, tá? Para uma bomba de 32,6 litros por minuto, o exemplo que vimos na aula passada. E supondo que esteja acoplado um motor elétrico que fornece 1750 RPM, tá? Se pede calcular o deslocamento volumétrico, V sub G, a potência N e o momento de torção absorvido, MT. Consideremos meu ΔP de 100 bar, tá? Uma eficiência volumétrica de 0,92 e uma eficiência mecânico-hidráulica de 0,87. Então, primeiro, calculemos o volume de absorção da bomba, V sub G. Tá? É 1000 vezes vazão da bomba, dividido a RPM e dividido a eficiência volumétrica. Tá? Isso me dá 20,24 centímetros cúbicos por rotação. Tá? O momento de torção absorvido em função da vazão da bomba vai ser Q sub B vezes ΔP dividido 100 dividido eficiência mecânico-hidráulica. Tá? Dá um valor de 37,5 Nm. E a potência absorvida em função do momento torsor, tá? Vai dar o MT vezes RPMs dividido o número, tá? Para conversão de unidades. Tá? Dá 6,87 kW. Tá? Cuidado com as unidades. Tá? Essas fórmulas são sempre utilizadas com essas unidades, tá? E por isso sempre devem ser utilizadas com esses números conversores, tá? Para que den kilowatts. Ok, então, se vamos aos catálogos, vamos encontrar o volume absorvido igual a 22,4 centímetros cúbicos por rotação para uma pressão de 100 bar. Tá? Lembremos que nós temos 20,24 centímetros cúbicos por rotação, tá? E ΔP 100 bar. Já com esses dados, podemos ir aqui nesta tabela da Rexroth, das bombas Rexroth, uma marca bem reconhecida de bombas hidráulicas. Então, podemos entrar aqui com a pressão, tá? 100 bar, e um volume absorvido maior ou igual àquele calculado, que era 20,24. Tá? Então, uma imediatamente maior a 20,24 é 22,4. Tá? E a 100 bar, nós encontramos que estes seriam os parâmetros de escolha. Tá? Então, vamos ter o tamanho nominal, tá? 22. Nós podemos pedir nossa bomba só pelo tamanho nominal. Tá? E aqui temos a vazão efetiva, tá? E temos a potência necessária. Então, isso quer dizer que essa bomba tem umas curvas de potência e de vazão, no qual a potência de trabalho, ou a potência nominal, vai ser esse valor, tá? E vai dar uma vazão igual a 38,4. Tá? De todos modos, nós podemos mudar isso, tá? Se mudamos o motor que está acoplado à nossa bomba. É claro que vamos ter limites de funcionamento.
Tipos de bombas. Opa, só um segundinho. Descartar. Então, os tipos de bombas. Nós podemos classificar basicamente em duas categorias. Tá? Temos as bombas hidrodinâmicas, tá? E as hidroestáticas. Tá? As bombas hidrodinâmicas, a principal característica que vocês sempre devem lembrar é que o volume que fornece a bomba, tá? Ou a vazão depende da pressão. E essas curvas são não lineares. Tá? Se vocês se lembram ou já viram em Física 2 ou em alguma outra disciplina, as curvas pressão-vazão, né? São as curvas bem loucas. Tá? Portanto, quer dizer que controlar, ou vamos colocar RPM, tá? Também deve ter uma curva também não linear. À medida que aumentamos as revoluções do nosso motor, a pressão vai aumentar, tá? E a vazão também. Só que eles aumentam não de uma maneira proporcional, não é proporcional, tá? Sino que não linear, e são altamente não lineares, por isso que são um pouco difíceis de controlar a vazão, tá? Não é utilizado, por exemplo, essas bombas hidrodinâmicas para controle de movimento, tá? E como é o princípio de funcionamento? Então, tem um motor acoplado que faz girar um rotor. Tá? Esse rotor imprime então uma energia cinética ao líquido. Então, esse líquido está acelerado, né? E depois, quando choca com uma carcaça, tem uma grande diminuição de velocidade. Então, nesse fenômeno de ΔP, de ΔV, de variação de velocidade, é onde ganha a pressão. Né? Essa grande desaceleração faz com que o fluido ganhe pressão. Tá? Temos duas grandes famílias de bombas hidrodinâmicas. Temos as bombas centrífugas e as bombas axiais. Tá? A bomba centrífuga, como o nome diz, ele vai fazer fluir o fluido em forma que sai pela força centrífuga. Né? Temos aqui uma bomba centrífuga, onde temos o bocal de sucção. Aqui entraria o fluido. Podemos tirar esse fluido de um espelho de água, tá? Ou de um reservatório. Temos água aqui. Então, entra de forma axial e sai de forma radial. Tá? Sai de forma radial aqui. Já sai com alta velocidade e esse fluido bate contra essa carcaça chamada de voluta. Tá? Aí ocorre a desaceleração, então sai aqui o fluido com uma pressão alta. Tá? Vejam que a parte da carcaça e da voluta é estático e a parte vermelha, tá? Que é chamada de rotor, é aquela que imprime essa aceleração e ela deve estar ligada a um motor. Tá? Aqui vai geralmente um acoplamento, pode ser flexível, e aqui atrás iria depois do acoplamento, tá? Iria nosso motor. Pode ser um motor elétrico ou algum outro tipo. No final eu vou mostrar um vídeo onde vocês vão ver todos esses tipos de bombas, tá? Mas vou passar aqui rapidamente nesse. Aqui no interior vem a parte do rotor com as pás. Né? Esse ângulo de pá também se calcula no projeto mecânico, está otimizado para que provoque um máximo de aceleração no fluido. Tá? E vejam que quando gira, provoca uma força centrífuga que as partículas de água se movimentem para fora. Né? Deixa eu ver aqui. A água então que se movimenta radialmente para fora, então vai bater nessa carcaça
uma voluta e vai ter a descarga lá. E depois vou repassar para vocês esses vídeos para que vejam com mais calma. Imagino que como esse é um vídeo de um vídeo, se eu passo o vídeo agora vai ser com muitas falhas. O outro tipo de bomba rotodinâmica ou bombas hidrodinâmicas são as bombas axiais ou bombas também de hélices. Vejam que temos aqui um corte de uma destas bombas e temos essa hélice posicionada, digamos, na vertical. Tá? Temos aqui uma hélice que faz com que o fluido vá para cima. Tá? E vejam que temos de uma e de várias etapas, temos vários arranjos de hélices aqui. Então, isso é interessante porque o que acontece com as bombas em série? Né? Eu tinha falado que bombas em série aumentam a pressão. Então, entre cada etapa de hélice, a pressão aumenta um ΔP. Estas bombas de várias etapas são ideais para ser utilizadas em poços profundos. Tá? Por exemplo, em sistemas onde não tem água, por exemplo, em desertos, onde existem lagoas de água subterrânea, tá? Também no campo, né? Onde podemos colocar um poço perto de um rio, tá? E colocamos estes sistemas de bombeo, também chamados de bombas submergíveis, tá? Porque podem ser submergidas debaixo da água. Veja nesse modelo aqui, amarelo, tem uma boia. Quando é submergida, essa boia fica vertical e o sistema elétrico é ativado. Tá? Enquanto esteja assim para baixo ou na horizontal, ela vai desligar. Essa bomba aqui também é uma bomba de uma etapa só e utilizada para limpar poços, tá? Ou piscinas ou tanques sujos. Tá? Este sistema permite evacuar lodos com pedrinhas, tá? De certo tamanho. Essas bombas são muito utilizadas então para limpar os poços ou inclusive os poços de águas turvas, águas sujas, de esgoto também. Passar rapidamente aqui um vídeo, tá? Temos aqui uma bomba axial de uma etapa, como ven, a disposição dela é vertical, o motor vem dentro, mas ele não tem contato com o fluido, tá? Vejam que aqui estão as pás e o ângulo de ataque das pás é variável, né? Ven que ali se pode movimentar. Isso daria uma maior ou menor pressão, dependendo. Aqui na hora que ela gira, ele manda a água, tá? E o sistema elétrico do motor permanece seco sempre. Tá? Já as bombas hidrostáticas, que é a outra família de bombas, tá? São também chamadas de bombas volumétricas. Elas não funcionam com o mesmo princípio. Tá? Aqui o fluido tem um movimento mais devagar. Tá? Então o fluido adquire esse movimento e adquire também uma pressão mediante um movimento mecânico. Tá? Podem ser de pás ou engrenagens ou alguns elementos físicos, tá? Que empurram esta vazão. Tá? Não tem então um aumento significativo de velocidade. Tá? Por isso que se chamam hidrostáticas. Hidrostáticas quer dizer que vão manter uma velocidade constante, tá? Relativamente baixa, mas sem acelerações significativas. Tá? Uma questão bem importante: o fluido administrado ou a vazão não depende da pressão. Tá? A vazão depende então do espaço entre as pás, tá? do mecanismo, ou depende do tamanho do cilindro, tá? Que vai movimentar esse fluido hidráulico. Tá? Portanto, não vai ser essa curva doida que vimos de RPM versus pressão versus
vazão, tá? Aqui a vazão vai depender, digamos, da rotação, tá? Por isso que vamos ter um controle muito mais fácil da vazão, porque nós vamos estar controlando o motor, as rotações do motor, e vamos ter a vazão de forma proporcional, tá? Teríamos uma linha reta, então para controle de movimento é muito recomendado, tá? Porque movimentos, já seja robótico, de uma pá retroescavadora, etc., o movimento vai ser proporcional à vazão. E a vazão vai ser proporcional à rotação do nosso motor. Então, por isso que é preferível utilizar este tipo de motores para a maior parte dos sistemas hidráulicos, tá? De circuitos hidráulicos fechados. As bombas hidrodinâmicas, as que vimos nos slides anteriores, elas geralmente não são utilizadas em circuitos fechados, tá? São utilizadas em circuitos abertos. Por exemplo, para irrigar plantações, ou que usam os bombeiros para apagar incêndios, tá? Esses são sistemas de circuitos abertos. Já em as bombas hidrostáticas, necessariamente tem que estar presentes com sistemas de circuito fechado, tá? As bombas de deslocamento positivo ou hidrostáticas se dividen então em estas famílias, tá? Temos a família de bombas de engrenagens, as bombas de paletas, tá? E as bombas de pistões. Nas bombas de engrenagens temos engrenagens externos, internos, de lóbulos e tipo girorotor. Dentro das famílias de bombas de paletas temos as balanceadas, deslocamento variável, e as bombas de pistões temos as radiais e as axiais, tá? Talvez vocês conheçam estas bombas de engrenagem ou de paletas, porque mecanicamente são similares àqueles compressores, tá? Tínhamos os compressores de lóbulos, tá? São muito parecidos, tá? Funcionalmente. E bombas de paletas também tínhamos compressores de paletas, tá? Mas vejam que interessantes são essas bombas de pistões axiais, tá? Não existem compressores que funcionam com esse princípio, tá? São as bombas, tá? Mas já vamos ver este tipo de bombas de pistões que são muito, muito interessantes. Bom, vejamos primeiro as famílias das bombas de engrenagem, tá? Essa daqui, bombas de engrenagem, primeira família. Então vamos ter, por exemplo, esta figura, onde representa uma bomba de engrenagem, onde um dos engrenagens vai ser a engrenagem motriz e o outro o conduzido, também chamado de engrenagem lock, né, que é solto. E também tem um chamado carcaça. Tá? Então, quando as engrenagens, o engrenamento, ponto de engrenamento é divergente, ou seja, digamos que as engrenagens se abrem, provocam um vácuo, tá? E provoca então a entrada do fluido. Depois, o fluido é movimentado aqui nessas câmaras entre os dentes e a carcaça, nessas câmaras, tá? E elas vão subindo, tá? Em pressão constante. Aqui vamos ter pressão constante, daqui até aqui. Quando entra esta parte superior, que está em preto, a pressão vai aumentar porque as engrenagens vão ser convergentes, vão tender a apertar o fluido. Então a pressão sobe e ela vai sair então, tá? Pela boca de saída. Tá? Esse seria o princípio de funcionamento. Tá? O importante também é que elas funcionam para altas pressões, tá? 210 bar. São utilizadas em máquinas retroescavadeiras, são utilizadas também em carros antigos como bomba de lubrificação, tá? A bomba oleohidráulica, tá? Para a lubrificação do sistema. Por exemplo, nos Fuscas, né? Eles têm uma pequena bombinha de engrenagens, tá? Quem tiver oportunidade de abrir um Fusca ou ir um ferro velho, perguntem pelas bombas de engrenagens, são pequeninas, são até baratas, tá? Vocês podem também encontrar no Mercado Livre
e vocês podem abrir ele e ver que o mecanismo é bem simples e funciona, tá? Tem vazão até 660 litros por minuto, tá? Então são valores importantes, digamos, do funcionamento nominal, tá? Então funciona para pressões altas e vazões medianas, tá? As bombas de engrenagem de dentes internos. Vejam na figura, tá? Que tem uma carcaça, tem uma engrenagem motriz, tá? Essa engrenagem está acoplada a um motor e tem um sistema de vedação em forma de lua crescente, tá? Então, o giro dessa engrenagem faz fluir por aqui o líquido, por aqui, né? Temos que todo este sistema deve estar cheio de fluido, tá? E quando começa a girar, provoca uma variação de pressão, tá? Que promove a sucção por aqui. Quando vai mais para cima, essa forma de lua, tá? Ajuda a incrementar a pressão e também promove que o fluido vá para a saída. Também estes sistemas têm um ajuste variável, tá? Vocês podem variar a excentricidade deste eixo e daí também podem variar a vazão, tá? São utilizados também como bombas de combustível, tá? Internas a maquinários, tá? Por exemplo, máquinas, guindastes, tá? Máquinas de grande porte que usam diesel, tá? Isso aqui bombeia o combustível, tá? Bombas de lóbulos, similar ao compresor de lóbulos que vocês conhecem, tá? Vamos ter um lóbulo que vai ser o motriz e outro conduzido, tá? Também, então, este giro no sentido horário, né? Vai promover que aqui se provoca uma sucção, aqui vamos ter uma pressão constante, tá? E aqui vamos ter uma pressão alta que vai promover a saída do fluido, tá? Características: vazão alta, tá? Podem ser utilizados sistemas mais densos, tá? Utilizado em sistemas indústrias de alimentação, por exemplo, tá? Aqui vou colocar um vídeo bem, a ver se dá. Bomba de lóbulos. Aqui mostra tudo, né? O motor, colocando um redutor de velocidades e os eixos, tá? Tem um eixo livre, onde está a engrenagem louca, e aqui o eixo na engrenagem motriz, tá? Aqui são montados os lóbulos, tá? O lóbulo motriz e o conduzido e a carcaça, tá? Então, quando o sistema é preenchido com o fluido óleo hidráulico, já pode funcionar. Vamos ver a animação, é preenchido então com o fluido óleo hidráulico e o movimento dos lóbulos promove então a vazão e a pressão para a saída. Dentro dessa família também temos bomba tipo girorotor, tá? Ela opera de forma similar às bombas de engrenagens, tá? Só que ele tem um único engrenagem, tá? Tem uma única roda dentada em forma de estrela e ela engrana, ou faz a engrenagem, com uma engrenagem, digamos, interna, né? Tem um sistema de engrenagem interno-externo. Vejam que também este sistema tem uma excentricidade, tá? Enquanto maior a excentricidade, maior vai ser a vazão promovida, tá? Vejam neste vídeo, aqui, para uma máquina diesel, que tem uma retroescavadora, é utilizado aqui a parte a bomba de combustível. Aqui tem um sensor do nível de combustível, então faz com que a excentricidade mude, né? Quando está
cheio, a vazão aumenta, tá? A excentricidade aumenta. Quando o combustível está acabando, a excentricidade diminui e a vazão diminui também. Tá? É uma maneira de diminuir a potência e o gasto de combustível, tá? E aumentar então o tempo de funcionamento do equipamento. Bombas de paletas. A bomba de paletas, vocês conhecem, tá? Tem uma forma constitutiva similar a um compressor de paletas, né? Porque tem um rotor com ranhuras. Nessas ranhuras tem as paletas que podem ser deslizantes, tá? Ou podem ter molas internas que empurram elas para fora de forma excêntrica. E, bom, as que não têm molas, elas saem de forma excêntrica devido à força excêntrica, né? Do giro, tá? A força centrífuga, quer dizer. Essas paletas fazem contato com uma carcaça interna. Tá? Essa carcaça interna vai sofrer um desgaste, tá? Então tem que revisar sempre e fazer manutenções periódicas. Tá? Também, este sistema, vamos ver uma figura. Estes sistemas também são excêntricos. Tá? Quando a excentricidade é zero, ou seja, o ponto, o centro geométrico da carcaça coincide com o centro geométrico do rotor, vamos ter uma vazão igual a zero. Tá? Quando existe a excentricidade, ou seja, os centros geométricos da carcaça e do rotor são diferentes, vai existir então uma vazão, tá? E um ΔP, então uma variação de pressão. Tá? Vejam aqui o diagrama que temos o rotor, tá? Com o eixo do motor que é excêntrico, tá? Ao centro da circunferência da carcaça. Tá? Então, se o giro fosse no sentido horário, tá? Isso vai provocar as paletas. Vocês vão ver que a abertura é de menos a mais. Vejam aqui, essa abertura é pequena, a paleta não sai muito, e aqui a paleta já saiu muito. O tamanho da câmera aqui é muito maior que o tamanho da câmera aqui, ou daqui. Então, essa variação de volume entre câmaras provoca a sucção, tá? Provoca essa variação de pressão. E daqui, desse ponto para frente, o tamanho da câmera vai diminuir. Tá? Então, isso vai promover a saída do fluido, tá? Com uma pressão maior. Tá? Vejam então que, dada uma excentricidade fixa, cada rotação dessa bomba me vai dar uma vazão constante. Tá? É por isso que, repito, a vazão desse tipo de bombas hidrostáticas é facilmente controlável. Basta com controlar a rotação do motor. Bomba de pistões. Tá? Então, funcionam em base a um movimento alternativo, tá? Gerado pelos pistões, ou seja, succionam o fluido e depois o expulsam quando o pistão vai no sentido de avanço. Né? Temos dois tipos de pistões, axiais e radiais. Tá? Vejamos esta bomba de pistões radiais. Tem então uma carcaça e tem os pistões. Esses pistões se movimentam a partir também de um sistema excêntrico, tá? de um rotor excêntrico. Tá? Então, quando ele gira, vai provocar então a sucção de um lado e o avanço do êmbolo do outro. Tá? Aqui temos uma foto de como seria esse sistema visto por fora, tá? Da marca Rexroth. Uma bomba de pistões axiais, essa é mais rara. Ela funciona com os pistões posicionados em forma paralela ao eixo do motor. Tá? Tem uma placa em forma de platô, onde são posicionados estes pistões. Esse platô está inclinado de maneira que o giro faz com que os pistões empurrem o êmbolo ou succionem. Tá? Vou colocar aqui uma figura. Tá? Essa é uma vista por fora e aqui está a vista por dentro. Essa é a placa guia ou platô que eu indicava. E veem que os pistões, né, estão em uma disposição paralela ao eixo do motor.
Então, quando o eixo gira, e todo esse device daqui vai girar também. Quando o eixo gira, vamos supor que vai girar nesse sentido que está aqui, tá? Que está mostrado. Quando o motor gira, em um instante inicial, este pistão vai estar succionando, né? O êmbolo vai ir para trás. Em um segundo momento do giro, este pistão vai estar aqui embaixo, vai girar e chegar aqui embaixo. E esse êmbolo, ou esse pistão, vai estar avançando e vai provocar a saída do fluido. Tá? Vou aproveitar aqui. Aqui vamos ser pressão 700 bar, tá? E rendimento volumétrico é bem alto, tá? Um dos maiores. Vou colocar aqui um vídeo para que vocês vejam. Opa, um vídeo de todos. Eu quero só ir aqui na esse mesmo. Aqui temos o platô inclinado, temos o eixo do motor e os pistões. Tá? Aqui se vê a movimentação. Né? Estaria na posição invertida aquela que eu mostrei. Tá? A parte de sucção, então, viria invertida que eu mostrei. Né? Então, na parte de cima está sendo o fluido expelido, e na parte de baixo o fluido está sendo aspirado. Né? Vejam como a rotação do platô faz que o cilindro recue. Tá? Então, provoca aspiração. À medida que o giro vai para cima, é promovida então a descarga do fluido. Bem, era essa. Eu vou colocar então um vídeo onde aparecem todas as bombas. Tá? Aqui temos a bomba de engrenagens externos. Essa é a engrenagem que está conectada ao motor, que se chama engrenagem condutor. E o outro é o guiado. Quando começa então o sistema a girar, as duas engrenagens engranam e começam a transportar o fluido. Tá? Quando as engrenagens se movimentam de forma divergente, né, formam esse vácuo, tá, que promove a movimentação da pressão. Quando chegam aqui no sistema de convergência das engrenagens, a tendência é a pressionar o fluido, portanto a pressão aumenta e aqui estaria a saída, que sai a uma pressão bem maior que aquela da entrada. O fluido aqui não passa entre as engrenagens, tá? Por isso aparece um símbolo de não. Tá? Vantagens: alta pressão, silencioso, variedade de materiais para construção. Provoca muito atrito. Tá? Claro, é um sistema que vai estar engrenado vai provocar atrito entre engrenagens e engrenagem carcaça. A bomba de engrenagens internas, aquela que tem uma forma de lua crescente, então vai ter um engrenamento entre a engrenagem e a parte da carcaça, que também seria móvel. Tá? E aqui se vê a animação como funcionaria. Bom, aqui diz que vantagens, né?
que não tem pulso, mas geralmente todas essas bombas hidrostáticas não têm pulso, tá? Bom, desvantagens. Também todas elas são caras, todas as hidrostáticas são caras, menos aquela pequenina do Fusca, né? Acho que, que sai como R$200, mas maiores tamanhos, tá? E para sistemas industriais são bem caras. Aqui estamos vendo a bomba de paletas, tá? Então, como falei, as paletas vão para fora, seja pelas molas ou pela força eh, excêntrica, né? Bom, e aqui o fluido entra entre as câmeras giradas pelas paletas. Bom, como vem aqui, tem algumas... Opa! Onde ficamos? Aqui. Tá, umas desvantagens, né? Que não serve, né, para altas pressões, nem para fluidos que são altamente viscosos. As vantagens, tá? Chega em altas pressões, fluido de baixa viscosidade, tá? Desenvolve um bom vácuo, né? Porque trabalha em altas pressões. Esse aqui que nós tínhamos visto agora, tá? Vou pular ele. E esta é a bomba de pistões radiais, tá? Lembra um motor de avião de hélice, tá? É o mesmo princípio de funcionamento. A diferença é que esses motores de hélice de avião, nesses cilindros ocorre a combustão da gasolina, tá? Funciona todo o contrário. Nesse sistema que não é um motor, sino que uma bomba, tem um motor externo que promove esse movimento, tá? E transforma a energia mecânica a energia hidráulica. Aqui vemos com movimento excêntrico, então promove a variação de pressão e vazão de cada um dos cilindros. E aqui temos um macaco hidráulico, a forma mais simples de uma bomba hidráulica. Temos um reservatório, tá? Temos o pistão, tá? O cilindro, temos a entrada e a saída. Então isso funciona em base a válvulas que são de um único sentido. Tá? Essa válvula somente abre para baixo e essa outra fecha, né, quando a pressão vem por esse sentido. E essas válvulas são posicionadas de maneira a maneira de fechar quando a pressão vem daqui e abrir em pressões de vácuo, né? Pressões negativas. Muito bem. Vamos ver alguns cuidados na instalação das bombas. Tá? Isso para não estragar na hora, porque se nós instalamos uma bomba de forma errada com o motor, tá? Tanto a bomba quanto o motor podem falhar na hora. Tá? Temos o primeiro tipo de cuidado que devemos tomar, que é do alinhamento. Tá? Existem dois tipos de alinhamento. O primeiro, tá? O alinhamento, ou melhor dito, desalinhamento axial. Tá? Porque se colocamos o eixo do motor em comparação com o eixo da bomba, pode haver uma
disparidade, né, ou uma distância entre ambos os eixos. Isso é um desalinhamento. Tá? Então, nós temos que usar os instrumentos necessários para corrigir esse desalinhamento. Tá? É utilizado um relógio comparador, geralmente. Tá? Temos também o desalinhamento angular. Tá? É quando o ângulo do motor e a bomba, tá, é diferente de zero. Tá? Embora nós consigamos ter instrumentos que garantem um desalinhamento mínimo, sempre vai ocorrer um pequeno desalinhamento, sempre. Tá? E isso, quando entra em movimento, pode gerar um aquecimento dos sistemas, um desgaste prematuro. Então, é muito recomendado utilizar acoplamentos flexíveis. Tá? O acoplamento flexível absorve qualquer um desses desalinhamentos. Tá? Esse sistema motor acoplamento bomba tem uma simbologia aqui esquemática. Tá? E aqui estaria o acoplamento elástico. Esses acoplamentos são elásticos não porque são feitos de elastômero ou de elásticos, tá? Mas sim porque tem uma elasticidade que absorve as cargas que são promovidas pelos desalinhamentos. Então, aqui temos dois exemplos desses acoplamentos. Tá? Tem uma forma assim como de molas. Tá? E aqui também no CVM tem uma mola interna entre esse platô, ou essa parte central e as partes externas. Esses acoplamentos também são utilizados em sistemas de motores eléctricos e elos, tá? Ou redutores, ou motor e eixo, tá? Para sistemas que transformam o movimento rotacional em movimento retilíneo. Tá? Outra coisa que devemos tomar cuidado é na hora da montagem da bomba com o motor, tá? Que é o sentido de giro. Aqui temos uma setinha pequena, vou pegar a caneta para mostrar. Essa setinha aqui, vem, tem uma direção. Essa direção tem que coincidir com o giro do motor. Senão, a bomba vai girar em sentido contrário, não vai permitir o passo de líquido e ela vai esquentar. Vai esquentar, inclusive ela pode até fundir, tá? E estraga. Parece um errinho bobo, mas é muito frequente, gente. Tá? Então, tomem cuidado na hora da instalação, ou vocês têm que advertir aos técnicos que estejam a cargo de vocês. Tá? Agora, a parte de dimensionamento de motores hidráulicos, vamos deixar para a próxima aula. Tá? Nos vemos, então, no nosso encontro síncrono. Bom estudo, se cuidam, um grande abraço.